Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Nessa primeira aula vamos ter uma noção básica de posição de retas e planos. Vamos definir o que seria uma reta, o que seria o plano, como você pode se situar com duas retas reversas, concorrentes e muito mais. Mas antes eu queria te pedir aquele like maneiríssimo, também aquele compartilhamento e se inscreva no canal se você está passando aqui pela primeira vez. Essa é a primeira parte. Vamos lá? Vamos nessa? Antes de chegarmos às posições relativas de duas retas, vamos aqui falar sobre regiões convexas ou regiões não convexas, convexas ou côncavas. Esse cilindro aqui, por exemplo, ele vai ser classificado como uma região convexa ou como uma região côncava. O que eu posso falar sobre ele na realidade? Então imagine que esse sólido aqui eu vou traçar uma reta, vou furar ele como uma vareta, esse copo de papelão, eu vou furá-lo ele como uma vareta, e ao furar esse copo, ele vai passar aqui por dentro e vai sair nesse furo aqui. Pô, Cristiano, então você furou, né? Você vê assim, isso. Essa reta R, grosso modo, ela entrou e saiu, ponto. Ela entrou aqui nesse ponto por trás aqui, e saiu. Entrou e saiu. Existiu algum outro momento em que essa reta entrou e saiu? Eu estou sendo bem grosseiro com as palavras para que você possa entender. A reta entrou e ela saiu. Existe algum outro lugar dessa região em que ela entra e sai novamente? Não, Cristiano. Ela entrou, ela saiu. Então podemos classificar essa região sim como uma região convexa. Agora imagine que eu pegasse esse cilindro e entortasse ele, fizesse uma curva com ele desse modo. Eu poderia dizer que essa região é uma região convexa? Vamos ver. Nesse caso, existe um ponto, existe um lugar em que eu traço uma reta, ela fura esse cilindro lá atrás, ela furou o cilindro lá atrás, veio lá por trás, furou, saiu aqui, depois ela entra novamente e depois de entrar novamente, a reta passa lá por dentro, como você está vendo, e depois disso ela sai aqui fora. Opa, essa região não pode ser classificada como região convexa. Por quê? Repito, no meu linguajar bem tosco para que você consiga entender sem muito matematiquês, essa reta entrou nessa região aqui, no espaço, que é esse cano, vamos dizer, esse cano torto em forma de L, ela entra, depois sai, entra e sai. Coisa que ela não poderia ter feito aqui, a menos que a reta fizesse uma curva, mas não seria, né? Reta, pô, não tem como fazer curva. Aqui é a mesma coisa. Então, note que a reta entra, passa por dentro dessa região, sai, passa por dentro novamente e sai aqui fora. Então, ela pode ser considerada como uma região convexa? De maneira nenhuma. Não, ela não é uma região convexa. Essa é a grande diferença assim, visual de uma região convexa para uma região não convexa, uma região côncava. Show? Lembrando, aquele bem básico para a gente, antes de falarmos de posições relativas entre duas retas, que se você tem apenas um ponto, esse único ponto não vai determinar uma reta. Por exemplo, aqui, ó, esse ponto A pode determinar essa reta que está passando por ele, que é uma reta diferente dessa daqui, que é uma reta diferente dessa daqui, que é uma reta diferente dessa daqui. Ou seja, um ponto somente, ele vai determinar infinitas retas. Infinitas retas. Apenas um ponto vai determinar, na realidade, infinitas retas. Agora, se você tem dois pontos, não. Por esses dois pontos, vai passar somente uma reta. Uma única reta, a menos que a outra reta seja coincidente. Ela coincida com essa daqui. Mas o que eu necessito para determinar uma reta? Para determinar uma reta eu preciso de dois pontos. Um ponto só vai determinar essa reta? Não, como você pode ver, existem infinitas retas passando por um ponto. Agora, por dois pontos, não. Aí sim, somente uma única reta vai passar por aquilo ali. E esses três pontos aqui, eles vão determinar um plano. Pera aí, Cristiano, como assim? Se você tem dois pontos aqui, ó, e dois pontos pertencentes a uma reta, claro, né? E um ponto fora dessa reta, isso vai determinar o que nós chamamos de um plano. Esse plano aqui, ó, ele é determinado por três pontos. Cristiano, sempre, vai por mim. Três pontos determinam um plano. Isso é uma coisa até curiosa, porque se você tem uma mesa de 4 pés, provavelmente ela vai ficar bambeando.
Você deve ter sentado na mesa de um bar, na mesa de um restaurante, na mesa de uma lanchonete, e ela ficou bambeando. Isso porque ela possui 4 pernas. E cada ponto daquela perna vai determinar, né, que são 4, ela determina muitos planos. Se essa mesa tiver apenas 3 pernas, ela pode ficar torta, isso eu reconheço, mas bambeando, não, cara, ela não vai bambear. De maneira alguma ela vai bambear, porque 3 pontos determinam somente um plano. Espera aí, Cristiano, então se eu tenho 4 pontos, aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D, quantos pontos eu posso determinar? Vamos fazer comigo? A, B, C. Nenhum desses pontos são colineares, tá? Nenhum desses pontos pertencem à mesma reta. Então eu posso dizer que ó, A, B e C determinam um plano, A, C, D, A, B, D, vamos dizer na ordem, determina um outro plano, depois o B, C, D determina um outro plano e finalmente o A, C, D determina outro plano. Então 4 pontos vai determinar 4 planos, então aquela mesa ela vai bambear porque ela fica sambando ali entre 4 pontos, digamos assim. Agora, se você tem 3 pontos, a mesa pode até ficar torta, mas cara, ela não vai bambear, porque aqueles pontos ali vão pertencer somente a um plano, que é o chão. Então, nessa primeira partezinha aqui, bem intuitiva e bem tranquila, a gente tem que entender o que é uma região convexa e uma região côncava. Entendi, Cristiano, a região convexa, a reta entra e sai. Na outra lá, entra e sai no mesmo conjunto aqui, nesse mesmo conjunto convexo. Tá? Isso aqui é um conjunto convexo, é um conjunto convexo. Dado isso, uma reta também é um conjunto convexo. E um plano também é um conjunto convexo. Não tem como você furar e sair se não for uma reta, a menos que seja uma curva assim, né? De outro modo, não há como você fazer isso. Beleza? E por quê? Só reforçando por que 3 pontos, por que 4 pontos da mesa, né, 4 pernas da mesa vai deixá-la bambeando, porque ela pode formar mais de um plano. E por que isso acontece? Porque 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos determinam um plano. Um plano é determinado por 3 pontos não colineares. Show de bola? Vamos continuar. Agora que já falamos um pouco sobre conjuntos convexos e retas, vamos estudar posições relativas de 2 retas. As retas podem ser, por exemplo, paralelas se elas forem coincidentes. Eu digo então, por exemplo, nesse caso aqui de cima, eu posso falar que essa reta aqui tem uma outra reta sobre ela. Então essa reta é uma reta coincidente com a reta S. Então vamos colocar uma setinha aqui. Eu tenho aqui nesse caso 2 retas coincidentes. Vamos colocar aqui 2 retas coincidentes. Elas coincidem uma com a outra. Aqui, coincidentes. Cristiano, dá um exemplo aí pra gente. É como se eu pegasse e falasse que essa caneta é uma reta, essa régua também é uma reta e coincidisse uma com a outra. Daí elas são retas paralelas. Poderia também dizer aqui, nesse caso, que essa reta aqui e essa reta são retas paralelas. Essa reta, vou chamar essa reta aqui de reta P e essa reta de reta Q. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima para que você possa ver. Essas 2 retas pertencem ao mesmo plano, claro, e daí eu posso dizer que elas são retas paralelas. Vou escrever aqui para você, ó. Nesse caso, eu vou colocar que Q é paralelo a P. P e Q são paralelas. E o que faz elas serem paralelas? Bom, primeiro, como eu já falei, quando elas são coincidentes. Ou se não, quando elas pertencem ao mesmo plano e não há interseção entre elas. Ou seja, não existe nenhum ponto que pertence ao mesmo tempo à reta P e à reta Q. Repito, não existe nenhum ponto que pertença ao mesmo tempo à reta P e reta Q. Daí, nós vamos dizer que a interseção entre essas 2 retas não existe. Ela é um conjunto vazio. Então, se 2 retas são paralelas, não existe, repito, nenhum ponto que ao mesmo tempo pertença ao ponto P e ao ponto Q. E daí temos que ter noção de que para que 2 retas sejam paralelas, existe uma condição. Entenda esse postulado que eu vou colocar aqui. Se existe uma reta R e um ponto A, só existe uma única reta, vou repetir, só existe uma única reta que passa pelo ponto A e também
é paralela a essa reta R. Ué, Cristiano, mas e se uma reta é coincidente? Mas aí vai ser a mesma reta, né, querido? Então, existe uma única reta que passa pelo ponto A e, ao mesmo tempo, ela é paralela à reta R. Então, esse primeiro postulado das retas paralelas diz pra gente o seguinte: existe uma reta e existe um ponto A que não pertence à reta R. Por esse ponto A, só existe uma reta que é paralela. Mas, Cristiano, e se o ponto A pertencesse à reta R? Aí elas seriam retas coincidentes. E aí, também só seria uma reta, a própria reta, a reta coincidente. Então, primeira coisa que nós vimos, duas retas podem ser paralelas quando elas forem coincidentes, pertencendo ao mesmo plano. E aqui, do mesmo modo, se elas duas retas pertencem ao mesmo plano e não existe nenhum ponto que pertença ao mesmo tempo à reta P e à reta Q, ou reta R e reta S, tanto faz. No postulado das retas, existe um ponto que está fora da reta, como exemplo, e aí existe apenas somente uma reta que passa por esse ponto A e vai ser paralela à reta R. Continuando aqui, eu tenho retas concorrentes. Opa, na reta concorrente já não isso existe. Existe o fato de ter um ponto. Aqui as duas retas vão se tocar num determinado ponto, que eu vou chamar aqui do ponto P, por exemplo. P maiúsculo, né? Essa reta eu vou chamar de reta R e aqui a reta S. Opa, então eu vou dizer para você que a interseção entre essas duas retas existe. E existindo, eu vou dizer até qual é. É o ponto P. Pô, Cristiano, então essas retas aqui não podem ser paralelas de jeito nenhum, porque por definição, as retas paralelas, o conjunto de interseção entre essas duas retas não existe. E aqui existe, né? Tem um ponto P que pertence tanto à reta R como à reta S. Esse ponto P pertence à interseção. No caso dessas duas retas concorrentes, elas são coplanares. Coplanar quer dizer que pertence ao mesmo plano. Deixa eu escrever assim para você, ó. Coplanar. Coplanar quer dizer que elas pertencem ao mesmo plano. Retas reversas ou retas reversas, tanto faz, são duas retas que nunca vão pertencer ao mesmo plano, de modo algum. Uma delas vai furar o plano, deixa eu fazer aqui uma reta furando o plano aqui, ó. Ó. Essa reta aqui que eu vou chamar de reta R, ela furou o plano, e essa reta que pertence ao plano, olha, essa reta S, ela pertence ao plano. Então, essas retas, duas retas R e S, são retas reversas ou retas reversas, tanto faz o modo de falar, porque elas não conseguem pertencer ao mesmo plano. Não existe um plano que contém ao mesmo tempo essa reta e essa reta. De modo algum. Você vê isso no próximo exemplo que vamos dar do tetraedro. O tetraedro é um poliedro que possui 4 faces triangulares. Note que essa face que está colada no plano, né? Colada nesse plano que tem esses vértices A, B e C. Entenda bem, essa reta aqui, ó, reta suporte de AB, reta suporte é aquela reta que contém o segmento. Então vamos traçar aqui, ó, essa reta suporte aqui de AB, eu posso até chamá-la assim, né? Olha, vamos colocar aqui, como é que eu posso chamar essa reta? Chamar de reta AB. Duas setinhas para lá e para cá, ou se não chamá-la de reta R, né? Tanto faz, você que sabe. Eu vou chamar de reta R mesmo, ou poderia chamar de reta B. Essa reta R, ela pertence a esse plano. Contudo, a reta suporte, a reta que contém o segmento CD, vamos colocar aqui, ó. Essa reta suporte, ela fura o plano. Ó, vamos colocar aqui na reta suporte. Opa, vou até colocar um pontinho aqui, ó. Ela vai sair aqui embaixo. Essa reta suporte aqui, ó, do segmento CD, da aresta CD, ela fura o plano. Então, de modo algum, eu posso dizer que essa reta S aqui, ela tem uma outra denominação que não seja a reta reversa. Então, vamos escrever aqui, ó, reta R e reta S são retas reversas. Beleza? Por quê? Porque, de modo algum, repito, essas duas retas pertencerão a um mesmo plano. Não há como. Haja vista que a reta suporte de AB, que eu chamei de reta R, pertence ao plano. Todos os pontos dela pertencem ao plano. E outra reta, que é a reta suporte de CD, ela fura esse plano. Tá vendo? Ela intercepta furando esse plano. Tá aí, não há como. As duas pertenceram ao mesmo plano.
E aí, eu gostaria que você entendesse que essas retas são retas reversas ou retas reversas. Ficamos então aqui na nossa primeira parte dessa geometria posicional espacial. Continuamos num outro momento. Gostou da aula? Coloca aí nos comentários. Não se esquece de dar aquele like caprichado e compartilhar com aquele seu amigo que está precisando dessa aula. Forte abraço. Até o próximo encontro.